Muito bom dia. Muito bom dia. O meu nome é João Ferreira. Infelizmente, a minha colega Isabel, por motivos de saúde, não teve oportunidade de fazer a apresentação deste congresso. Vamos iniciar o Congresso das Indústrias da Madeira e Mobiliário, que tem como tópico o presente e futuro das indústrias da madeira e mobiliário em Portugal. O primeiro painel que vai estar aqui presente em mesa redonda pretende falar sobre a madeira para a indústria do futuro. Ou seja, nós consideramos que a indústria de base florestal em Portugal caracteriza-se por uma reconhecida importância ao nível económico, social e ambiental e congrega, como acabamos por ver também aqui no evento dos Dias da Madeira, em Portugal, múltiplas atividades e tem uma contribuição considerável para o produto interno bruto nacional, saldo exportador e mesmo na fixação de populações em zonas rurais. Obviamente que necessitamos de otimizar, de modernizar e agilizar novos modelos de silvicultura adaptados à realidade da nossa floresta, e este painel serve esse propósito, esse debate que tentaremos levar a cabo hoje. Como moderador deste painel temos José Gomes Ferreira, licenciado em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Em 88, coautor dos Informadores Passivos, um estudo sobre a dependência informativa em Portugal. Já passou pela TSF, já passou pelo Público, está agora na SIC como subdiretor de informação. Já foi subdiretor de informação na SIC entre 2001 e 2016 e agora sim é diretor adjunto de informação nesse mesmo canal. Eu chamaria o José Gomes Ferreira a fazer uma pequena introdução a todos os presentes e de seguida chamarei a todos os presentes e intervenientes na mesa redonda. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Isto é um perigo entregar o microfone a um jornalista. Nós, quando estamos a fazer perguntas, somos os ditadores, cortamos a palavra. Quando estamos a falar, queremos ter todo o tempo do mundo. Prometo ser breve. Obrigado, Dr. Vítor Poças, pelo convite para estar aqui. Estou com pessoas que fazem a nossa economia real. É muito importante. Nós abusamos na dose de ouvir políticos que insistem em soluções que não têm nada a ver para o país e em discursos e debates que estão muito desfasados das verdadeiras necessidades do país. Eu vou referir brevemente uma medida que foi tomada ontem no nosso Parlamento, que eu acho que é o pior incentivo que pode haver à economia. Já o refiro. E agora vou fazer umas provocações em relação a este setor, à indústria da madeira, que é para ficarem logo feitas para depois haver uma reação, porque se forem feitas só no fim, depois o tempo de reação e de maturação das ideias é muito curto. Bom, floresta e a sua indústria. Com certeza que a floresta e a indústria associada à floresta é importantíssima para o nosso país. Foi em tempos designado o ouro verde, salvo erro foi Mira Amaral quem referiu esta expressão, se não foi ele, peço desculpa ao autor, e esse conceito que está por detrás desta expressão eu acho que era nobre e continua a ser nobre. Ouro verde no sentido de ser uma riqueza que o país tem e que muitas vezes é desprezada e maltratada. Eu acho que tanto os poderes públicos como a sociedade não percebem a verdadeira importância deste setor e isso reflete-se no abandono, na má gestão e na falta de políticas de incentivo para o setor. E vou concretizar em relação a isso. Não vou fazer um diagnóstico completo porque isso seria exaustivo. Ele está feito há muito tempo, mas a verdade é que a situação não é nada famosa. Por isso, a prioridade é perceber como é que podemos proteger a floresta, desenvolvê-la e tirar proveito dela e defendê-la das tragédias, nomeadamente dos incêndios. E em relação a isso, eu vou dar alguns tópicos para a conversa, depois das apresentações de cada um,
que são os seguintes. Eu acho que que a floresta tem desde logo um valor que é, antes do económico, é ambiental. E isso é uma evidência. Só que às vezes é uma evidência esquecida na definição de políticas. E sendo uma promoção, um bem que promove o meio ambiente, devia ser incentivada. E os incentivos, nomeadamente os incentivos públicos, eu acho que estão quase todos errados. Quase todos. Não diria todos, mas quase todos. Desde logo, aquele que é dono de uma floresta é tratado muitas vezes como um criminoso pelos poderes públicos. É o tipo que é apontado por não limpar, por usar instrumentos de utensílios agrícolas que podem provocar incêndios, por ser considerado um negligente. E os nossos ministros e secretários de Estado, sucessivamente, só dizem isto nas televisões e nos jornais. Tudo. É o que eles dizem. Aquele senhor não limpou, os senhores não limpam, tem que se limpar, cuidado com a utilização de utensílios, os próprios utensílios para limpar a floresta. Os governantes acham que é um perigo porque provocam fogos. Tudo errado. Não é nada disso, como nós sabemos quem conhece a floresta. Depois há uma outra coisa. Se a floresta é um bem que promove o meio ambiente, então porquê é que as cidades não contribuem para manter a floresta? Se os donos das florestas muitas vezes não tiram quase rendimento nenhum, então porquê é que não fazemos ao contrário? Porquê é que cada cidade ou cada nova urbanização não paga uma taxa para ajudar a manter quem tem o verde? Para ajudar a cuidar. Devia ser assim o incentivo público. Acho que é uma ideia que foi pouco debatida, já foi falada algumas vezes, foi pouco debatida, mas eu acho que devia ter cabimento na nossa discussão pública para depois poder ser implementada. E agora uma outra realidade, triste realidade do nosso país, que é a seguinte. Eu tenho uma pergunta para fazer aos cidadãos e aos políticos. Porquê é que nós assistimos ontem no Parlamento a uma discussão sobre a baixa do IVA para 6% em espetáculos, nomeadamente espetáculos como festivais de verão, que, em bom rigor, os políticos não analisaram nas suas consequências, que promovem as importações, que os cabeças de cartaz são todos tipos que vêm do estrangeiro muito bem pagos e que vêm cá sacar o nosso dinheiro. Portanto, aquilo é uma indústria que promove as importações e esses espetáculos vão ter 6% de IVA e quem trabalha com produtos associados à floresta, todas essas indústrias estão sujeitas a 23%. Porquê? E quem diz a floresta diz todo o resto da economia. As pequenas e médias empresas do país, quase todas estão sujeitas, fabricam produtos ou prestam serviços que estão sujeitos a 23%. E porquê é que existe uma diferença tão grande? Isto, acho que não foi feita discussão nenhuma porque ninguém percebeu, mas o Parlamento ontem fez uma coisa muito simples. Aprovou um incentivo ao lazer e continua a desincentivar o trabalho produtivo. É isto que eu concluo. Portanto, eu acho que a nossa sociedade devia fazer essa reflexão profunda, perceber quais são os verdadeiros incentivos, nomeadamente em relação à floresta. Depois, nós sabemos muito bem que a produção florestal constitui ela própria um elemento agregador e consolidador de orçamentos familiares. E muita gente no nosso país conseguiu pôr os filhos a estudar, conseguiu ter uma vida bem melhor, ou um bocadinho melhor, porque a floresta dava um rendimento. E esse rendimento, entretanto, nós sabemos muito bem que tem vindo a decrescer, nomeadamente as celuloses que, se repararem, têm pago cada vez menos, e se nós fizermos a atualização financeira, sabemos que neste momento, em relação a 25 ou 30 anos, elas pagam menos 25%, pelo menos. Em relação às indústrias que utilizam madeira nobre, nomeadamente fabrico de mobiliário e outras artes que interessam para o mercado interno e para exportar, já há uma valorização diferente, de um produto mais nobre, de um produto que vale mais dinheiro e que fica já mais partilhado na cadeia de valor. Só que, tanto uns como outros, tanto um tipo de indústria como outro, e eu também digo que as indústrias da celulose acabam por contribuir para a economia porque pagam alguma coisa, embora paguem menos, tanto uns como outros, tanto uma como outra indústria, têm uma concorrência brutal. Esta indústria da madeira e da floresta tem a concorrência da indústria dos incêndios. E a indústria dos incêndios é muito incentivada. E eu acho que isto é motivo de reflexão, ou deve ser motivo de reflexão pelo seguinte. Nós verificamos que todos os incentivos
que estão associados ao combate ao incêndio, prevenção e combate, estão ao contrário. Porquê? Porque ninguém é pago para manter o verde. E as estruturas que existem para combater os incêndios são incentivadas a renovar os equipamentos rapidamente. Os bombeiros, o que vemos é que para conseguirem arranjar um carro numa situação normal, esperam meses e às vezes anos, porque não há autorização dos ministérios, nem das estruturas do Estado que autorizam isso. E se houver incêndios, ao fim de uma semana estão a pôr o carro na oficina e reparam o que foi estragado no combate ao incêndio e reparam o resto. Portanto, há um incentivo para que haja alguma coisa que leve a uma tragédia para depois se repararem as coisas. Depois há um outro incentivo, muito grande. É que quando há incêndios, tudo o que é equipamentos para combate a incêndios tem prioridade na compra. E agora pensemos ao contrário. Então, se tem prioridade na compra e são precisos, então alguém quer vender. E se alguém quer vender, tem produto que foi buscar ou importado ou fabricou. Então, e se não houver incêndios? Não vende aquele produto. Conclusão óbvia, então interessa haver incêndios. Agora peguem neste raciocínio e aplicam a toda a cadeia de produtos e serviços que são vendidos a alguém para combater incêndios. E temos um mercado gigantesco, desde os pequenos consumíveis até às grandes alterações de carros para combate a incêndios. Temos um grande mercado que é incentivado pela existência do fogo. E o fogo aparece. E depois, exatamente, e depois temos a outra parte que tem a ver com a contratação de meios para combater os incêndios, meios aéreos, aviões, helicópteros, que têm a mesma lógica, têm o mesmo incentivo. Quanto mais incêndio, melhor. E esta questão, nós estamos aqui a pensar no quadro nacional, pensem no quadro internacional e pensem numa coisa muito simples. Existe uma máfia do fogo. Existe nos Estados Unidos, na Califórnia, existe aqui, existe na Europa Central, quando aparece algum calor, lá estão eles. E o que é que acontece? Aparecem incêndios às 3 da manhã, nos mais recônditos lugares da floresta, nas montanhas, em sítios onde nem sequer, aquelas coisas que os políticos dizem porque não percebem nada, onde nem sequer existem lixos e detritos que podem provocar incêndios por causa do sol a incidir. Portanto, alguém lá foi pôr. Lembram-se aqui deste fim de semana, já no final do verão, aqui em Lisboa, quando ardeu de Sintra para Cascais. Nesse dia o vento soprava de norte muito forte. Tinha começado a arder em Pedro Pinheiro, ali perto de Belas, em Cascais mais em baixo e em Sintra para o lado de Cascais. Pelo menos 4 ignições. Alguém queria o quê? Queimar ao pé da grande cidade, criar a necessidade de mais reequipamento de bombeiros e outras coisas. E eu não estou a dizer que são os comandantes, eu não estou a acusar ninguém. Só estou a falar de lógicas de mercado. E quando o mercado não existe, quem produz para esse mercado não vende. Portanto, tem que haver mercado. Estas coisas são tão simples. E eu verifico que os nossos governantes nunca analisam isto nesta perspectiva. Felizmente temos bons académicos que estudam estes fenómenos, que estudam sobretudo a evolução dos fogos, que estudam a propagação, e isso é importante. Agora, eu não vejo uma preocupação de se perceber porque é que há tantas ignições e tantas em circunstâncias tão estranhas. E depois não vejo uma outra coisa. Tenho falado muito com os investigadores da Polícia Judiciária, que dizem que analisam o perfil dos incendiários. E a conversa é sempre a mesma. Os contadinhos, maluquinhos, não têm estrutura mental. Depois, quando se começa a perguntar, mas vocês, por acaso, analisaram se houve algum pagamento? Alguns até receberam. Então, e vocês foram analisar de onde é que veio esse dinheiro, ou quem é que lhes deu o dinheiro? Às vezes fazemos a pergunta. Então, mas não fazem sempre? Não, isso não é muito relevante para cometer o crime. Então, mas e quando há pagamento, vocês depois analisam se veio por dinheiro, por cash, se foi por transferência, quem é que estava por trás? Fizemos esses casos algumas vezes. Então, porquê que não o fazem sistematicamente? Não é esse o nosso foco. É assim que a nossa Polícia Judiciária, que é excelente em muitas outras coisas, nesta, não percebe nada do filme. Desculpem a minha ousadia dizer isto, mas eles não percebem nada do filme. Porque é evidente que as máfias que estão associadas a este fenómeno trabalham com pessoas que podem ter uma simplicidade de estrutura mental, que têm uma motivação para receber alguma coisa e que recebem um sério aviso. Se tu falas, acontece-te alguma coisa. Portanto, é assim que estas coisas acontecem. E nós ouvimos os políticos a acusar
os pobres dos agricultores que não limpam e que não têm cuidado e que fazem queimadas, e nós sabemos que isso existe, isso é tudo verdade. E estão aqui especialistas na sala que sabem melhor do que eu que isso existe, que esses acidentes existem, mas é, em termos numéricos, muito menos importante do que aquilo que é a intencionalidade. E depois existe, para concluir, que já estou a roubar muito tempo, não sou eu o orador, sou o moderador, já estou aqui a confundir os papéis. Estamos a gostar. Existe ainda uma outra coisa que é o desincentivo, a punição. Portanto, falámos de incentivos no início que não existem para promover o verde. Existem incentivos para que haja queimada, para que haja fogo. Portanto, todos ao contrário. E o desincentivo para os incendiários. O incentivo negativo ou desincentivo. A punição, a previsão de pena. É uma brincadeira. Apenas sazonal. Apenas sazonal. Então, na altura do verão. Passam ali uma temporadazita, ou se calhar nem sequer são presos, e depois não há penas que sejam suficientemente desincentivadoras, e andamos nisto. Pronto, e é o país que temos. Eu acho que, como provocações iniciais, acho que já fiz algumas, portanto, agora, a seguir, cada um dos oradores fará uma apresentação e depois faremos debate, certo? Sim, Ok. sim, exatamente. Eu vou sugerir o seguinte, eu vou chamar todos os presentes na mesa redonda, vou chamar por ordem do nosso programa, ou também primeiro quem tem apresentações preparadas. Vou chamar o engenheiro António Oliveira, da Organização Florestal Atlantis, licenciado em Engenharia dos Recursos Florestais pela Escola Superior Agrária de Coimbra, mestre em Avaliação e Gestão Imobiliária pelo ISEG, coordenador técnico da Organização Florestal Atlantis e, basicamente, mais uns tantos chavões que posso garantir que temos para todos os presentes nesta mesa. Depois gostaria de chamar o professor Dr. Domingos Xavier Viegas, licenciado em Engenharia Mecânica, por sinal como eu, pelo Instituto Superior Técnico, doutorado em Aerodinâmica pela Universidade de Coimbra. Desde 92, professor catedrático no Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. De seguida, o engenheiro Rui Pombo, do ICNF, gostaria de o chamar, também licenciado em Engenharia Florestal pela UTAD, mais uma grande escola, uma grande escola com muita história de engenheiros de produção, de engenheiros florestais no nosso país, vogal do Conselho Diretivo do ICNF e chefe da Divisão de Gestão Operacional e Fiscalização do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Val do Tejo do mesmo ICNF. Gostaria também de chamar o engenheiro José de Sousa Uva, do ICNF, licenciado em Engenharia Florestal pelo ISA e mestre em Gestão de Recursos Naturais pelo mesmo Instituto. Mais uma grande escola de produção de excelentes engenheiros florestais. De seguida, alguém que provavelmente não conhecem, Dr. Vítor Poças, presidente da AIMP. Também vou chamar o engenheiro Gonçalo Alves, obviamente, mas primeiro os menos conhecidos e depois gostaria de chamar o engenheiro Gonçalo Alves, da Smart Forest, licenciado em Engenharia Florestal, mais uma vez, pelo ISA, um instituto de relevância nesta área do saber. E penso que temos já o nosso painel constituído. Neste sentido, eu propunha o seguinte, propunha que os apresentadores ou os membros desta mesa redonda que têm apresentações preparadas vão fazê-las e essas mesmas apresentações servirão como base para iniciarmos o debate. Ok? Pronto, se concordarem, que eu vi que se há silêncio há concordância, gostaria de chamar o engenheiro António Oliveira, que nos falará sobre... o engenheiro António Oliveira nos falará sobre agregar a cadeia de valor da floresta à indústria, ou seja, numa perspectiva global e agregada.
penso que o apontador funciona.